Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro das Finanças, na sua intervenção há pouco, falou-nos da aritmética 1, da aritmética 2 e da aritmética 3 e chegou também à amnésia 4, porque já na quinta-feira o deputado João Coutinho Figueiredo lhe fez uma pergunta, ontem o deputado Rui Rocha, Presidente da Iniciativa Liberal, perguntou ao Sr. Primeiro-Ministro, hoje, ainda aqui há pouco, o deputado João Coutinho Figueiredo voltou-lhe a perguntar e, portanto, a Iniciativa Liberal, pela quarta vez, e vou fazê-lo devagarinho, para ver se de facto temos uma resposta, e não é a Iniciativa Liberal, é aos portugueses, porque se não responder agora, começa a ficar um bocado mais um dos mistérios, um tabu, porque é que o Governo não consegue, o Ministro das Finanças não consegue abrir o seu Excel e dizer este número aos portugueses. Portanto, eu vou dizer devagarinho. Qual o crescimento previsto para 2024 sem o PRR e qual teria sido o crescimento em 2023 sem o PRR? Fica mais uma vez esta pergunta. Muito obrigado. Pois, o Ministro está a dizer que não sabe. Sr. Ministro das Finanças. Pois é. O Ministro Fernando Medina não sabe. Parece que na bancada do PS alguém saberá de alguma coisa, podem partilhar com o Sr. Ministro e partilhar com os portugueses. Finalmente sabem de alguma coisa. Sr. Ministro, a Iniciativa Liberal tem sido muito insistente e muito consistente, firme, na defesa do desagravamento fiscal. Menos impostos significa mais capacidade para os portugueses consumirem, para os portugueses pouparem e para as empresas investirem. Mas para além da questão do desagravamento fiscal, a Iniciativa Liberal também tem sido muito consistente a defender aquilo que é a simplificação fiscal. Porque obviamente os portugueses, seja individualmente ou também nas empresas, profissionais liberais também, perdem depois muito tempo com um processo, com um sistema fiscal que é bastante complexo. E se fosse mais simples, até seria melhor para a própria autoridade tributária, para não estar a resolver depois os problemas das muitas queixas que têm vindo a crescer, e são quase todas elas devido àquilo que é a complexidade do sistema. Porque é, de facto, um sistema um labirinto que existe. Escalões, isenções, deduções, benefícios, sobretaxas, contribuições extraordinárias, e isto é tão complexo que depois o próprio Governo reconhece que é complexo e então resolve como? Com mais complexidade, porque traz os regimes. É o IRS jovem, é o IRS para os residentes não habituais, é o programa Regressar, e portanto é só mais complexidade. E aí estudo as finanças socialistas acrescentam aquilo que é, vamos lhe chamar o milagre da dupla ou da tripla tributação. Vamos a exemplos. Uma pessoa quando compra casa, paga IMT na aquisição, paga o imposto de selo no empréstimo, paga taxas de vários consumos e em todos eles paga IVA, paga IMI por ter essa propriedade, ainda há quem paga o adicional de IMI e obviamente que adquiriu a casa a quem já pagou o IMT na aquisição de um terreno e pagou o IVA sobre a construção, É um rol de naquilo que impostos. representa um ciclo infindável de pagamento de impostos sobre o mesmo bem. E quem compra um carro paga o ISV quando compra o carro, paga imposto de selo se pedir empréstimo, no consumo paga o ISP e a taxa de carbono, paga IVA sobre estes impostos todos anteriores, paga o IUC a cada ano e, Sr. Ministro, durante o debate houve aqui alguns partidos que se foram referindo à questão do IUC, mas quem veio mesmo muito preocupado com a questão do IUC, que era tão insignificante, foi o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças. Afinal, fez dói-dói. O tema do IUC fez-vos dói-dói, não foi? Pois, parece que sim. Mas voltemos ao rol de impostos, à dupla e à tripla tributação. Porque se ainda for uma empresa, ainda paga a tributação autónoma. E as famílias, quando vão às compras, IVA sobre tudo, impostos especiais sobre o consumo, e pagam com o quê? Com o dinheiro dos seus rendimentos, que já foi taxado no IRS. É mesmo um milagre da dupla e da tripla tributação. Mas, Sr. Ministro, quem é que não paga impostos? Os partidos políticos. Os partidos políticos não pagam impostos. Há nesta casa quem gosta muito de criar impostos, mas depois não gosta de pagar. Há quem nesta casa, porque os partidos estão sujeitos a IRC, estão isentos do imposto de selo, do imposto sobre sucessões, do IMT, do IMI, do imposto de automóvel, de algum IVA, além de isenção de taxas e justiça e custas judiciais. Os partidos compram carro, não pagam imposto. Compram imóveis, não pagam imposto. Os partidos precisam mais de um carro para ir ter com os eleitores do que os cidadãos contribuintes precisam de um carro para ir para o seu trabalho ou as empresas precisam de contactar com os clientes e fornecedores. Não. Sr. Ministro, eu gostava mesmo de lhe perguntar quando é que faz uma reforma para termos um sistema fiscal simples,
mas isso não vai acontecer, portanto não vai responder. Portanto, fica aqui esta pergunta para que os portugueses saibam qual é o valor da receita fiscal que perde o Estado com estas isenções e benefícios que os partidos políticos têm. Diga, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há necessidade nenhuma de fazer defesa de honra, porque o Sr. Ministro... Um Ministro... O deputado pode fazer, tem é que escolher a figura ou abrigo Sim, da qual a figura é deseja... a interpelação à mesa. Então faça exatamente. favor. E não é certamente um governante socialista que vem dizer que nós é que fazemos mentira. Portanto, passemos à frente. Senhor Presidente, é suposto, e eu acho que assim é, portanto, deve recordar o Governo desse modelo de debate parlamentar, que há perguntas e há respostas. Sei que o Sr. Presidente certamente dirá que depois também há liberdade de não responder. Mas aquilo que fica, pela quarta vez, é que este Governo, só em poucos dias, se recusa a responder a uma pergunta tão simples que é qual seria o crescimento, já que falam tanto de crescimento, qual seria o crescimento de Portugal sem o PRR. O Governo recusa-se a responder a isto. E quem se recusa depois fala de mentira dos outros. É o que temos.